Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andreia e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de física. O conteúdo da aula de hoje é circuitos elétricos. Essa é a aula 10, 11, 12 e 13 do regime especial de aulas não presenciais, ou seja, é a terceira quinzena do segundo semestre de 2020. Vamos começar então de uma introdução do que vem a ser circuitos elétricos. Circuito elétrico é qualquer conjunto de dispositivos ou materiais eletrônicos onde é possível estabelecer uma corrente elétrica, tá? Então nós temos circuitos elétricos em residências, então todos os equipamentos elétricos ligados em uma residência compreendem um circuito elétrico. Nós temos as placas integradas, nós temos os circuitos integrados, circuitos eletrônicos, de computador, de TV, todos esses equipamentos internos, dispositivos eletrônicos, também têm circuitos elétricos e nós também temos presente na mecatrônica ou na robótica, tá? São circuitos elétricos que fazem toda a comunicação entre os dispositivos. Na eletrônica, quem já estudou, quem já viu, todos os dispositivos elétricos são representados por símbolos, uma forma da gente mapear e da gente conseguir representar como que funciona aquele dispositivo eletrônico. Eu vou representar para vocês alguns que nós vamos utilizar durante essa aula e que também são os mais comuns aqui para nós resolvermos os nossos exercícios. Vou começar então pelo resistor. Vou deixar aqui para vocês a aula de resistência, de lei de Ohm, tá? O que é um resistor? Relembrando para vocês, é qualquer dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica. Como eu falei para vocês nessa aula de resistência elétrica, qualquer fio, por melhor condutor que ele seja, ele vai ter um percentual de energia desperdiçada na forma de calor. Então, todo fio elétrico, tem uma resistência à passagem de corrente elétrica e essa resistência é transformada para energia térmica, chamada efeito Joule. Então, os resistores nos circuitos elétricos são representados por essas linhas serrilhadas, ok? É como se fosse um serrote. Isso é um resistor. O que o resistor tem? O resistor tem resistência elétrica. Resistência elétrica é a grandeza e resistor é o dispositivo. No circuito elétrico, nós também temos interruptores, como aquele que você aperta e liga a luz, desliga a luz. Os interruptores também são chamados de chaves. São eles que ligam ou desligam o circuito. Ele é representado por essa barrinha aqui, quando ele está aberto, ou esses dois pontinhos aqui dentro do circuito elétrico, fechado para quando o interruptor está fechado, ou quando o circuito está ligado. Então, desligado a chavinha aberta e ligado a chavinha é fechada. O símbolo de chave no circuito elétrico é CH, tá? De chave, CH de chave, ok? Caminhando aqui no nosso circuito elétrico, nós temos uma lâmpada. No livro de vocês, de onde eu tirei essas informações, a lâmpada é representada por um X, mas tem questões que ela é representada por um L, né? E aí cada material vai ter a lâmpada um símbolo diferente ou parecido com esse daqui, ok? Caminhando aqui no nosso circuito elétrico, nós temos uma fonte de tensão. A fonte de tensão, como eu já falei para vocês, é uma pilha, uma bateria, a tomada. Se ela é uma fonte de corrente contínua, vai ser uma pilha ou uma bateria. Se é uma fonte de corrente alternada, vai ser a própria rede elétrica, vai ser a tomada da rede elétrica, ok? A representação da fonte ou DDP é pela letra U, tá? U representa DDP, diferença de potencial ou fonte elétrica. O que nós medimos aqui? Nós medimos a voltagem, ok? Então aqui nós temos os símbolos mais comuns de um circuito elétrico. E a linha reta aqui representa um fio condutor. Toda a linha reta aqui é um fio condutor. Se eu tiver mais de um fio condutor num circuito elétrico, eu vou ter o que eu chamo de nó, que é uma emenda de vários fios elétricos, ok? Quando eu tenho, então, vários equipamentos ligados juntos, eu tenho o que eu chamo de uma associação. Aquela associação eu posso usar para aumentar aquela grandeza ou para diminuir aquela grandeza. No caso que nós vamos começar com a associação de
resistores. O que são resistores? São aqueles equipamentos que resistem à passagem de corrente elétrica, transformando essa resistência em energia térmica através do efeito Joule. Estou repetindo várias vezes para vocês irem memorizando. Nós vamos começar então com a associação dos resistores, que é a mesma coisa de eu ligar, né, associar vários resistores dentro de um mesmo circuito elétrico. Quando eu quero aumentar a resistência equivalente, eu vou ter a chamada ligação em série. O que é a ligação em série? Todos os resistores são ligados de forma que a mesma corrente elétrica passe por eles. Ou seja, eu vou utilizar o mesmo fio condutor para ligar todas as resistências, todos os resistores. Com isso, eu vou ter um aumento da resistência equivalente. Qual que é a característica principal da associação em série? Todos os resistores são ligados de forma que a corrente elétrica passe por eles igualmente, ou seja, a corrente é igual para todos os resistores. Porém, cada um deles vai estar ligado a DDP de uma forma diferente. A DDP vai mudar, vai ser equivalente à resistência em cada resistor, porém a resistência elétrica fica constante. Um exemplo de representação, então, nós temos aqui na tela para vocês, que é a ligação onde eu tenho apenas um fio condutor e tá vendo? Ó, cada um deles está ligado a DDP de uma forma diferente. Eu tenho aqui, ó, cada ponta deles está associada a um resistor. Essa associação é chamada de associação em série. Então, como que eu faço para calcular a resistência total, ou o que a gente chama de resistência equivalente? Na associação em série, a resistência total é a soma de todas as resistências. Com isso, eu tenho um aumento da resistência equivalente, da resistência total naquele circuito elétrico, ok? Vamos agora para a associação em paralelo. Na associação em paralelo, ela oferece diferentes caminhos para a passagem da corrente elétrica, o que a gente chama de nós. Então, a corrente elétrica é diferente em cada resistor, e isso faz com que a DDP seja a mesma em todas as resistências, ou seja, cada equipamento está ligado à fonte de tensão por um fio condutor diferente. Então, a DDP, olha só, todos eles estão ligados à fonte de tensão, e aqui o que eu chamo aqui de emenda, na física é conhecida como nó. Se eu tenho um nó, ou seja, se eu ofereço diferentes passagens para a corrente elétrica, então eu tenho uma associação em paralelo. Como que eu vou calcular então a resistência equivalente? A resistência equivalente na associação em paralelo é o inverso da resistência equivalente, é igual à soma dos inversos de cada resistência. Para calcular a resistência equivalente da associação em série, eu somo algebricamente, soma normalmente. Agora, para calcular na associação em paralelo, eu tenho que somar o inverso das resistências, ok? O que acontece? Na associação em paralelo, eu tenho um aumento da resistência total, e na associação em paralelo, eu tenho uma diminuição da resistência equivalente. Então, a resistência total vai ser menor do que as resistências de forma independente. E eu ainda tenho um terceiro tipo de associação, que é a chamada de associação mista, quando eu tenho uma mescla, né, dos dois tipos de associação. Para isso, eu tenho que resolver primeiro a associação que eu tenho mais resistores, para depois resolver o outro tipo de associação, ok? Vamos então resolver os exemplos, ok? Os exemplos vocês vão ver que não são tão difíceis, é uma mescla de todos os conteúdos que nós vimos até esse momento. Então vamos lá, número 1, dados R1 igual a 100 ohms, R2 igual a 40 ohms e R3 igual a 100 ohms, determine a resistência equivalente em cada circuito. Então ele me deu o valor de 3 resistências, e na letra A eu tenho uma associação em que? Série ou paralelo? Vamos ver, ele é bem parecido com aquele, né, desenho que eu fiz para associação em série. Por que ela é em série? Porque aqui eu não tenho nenhum nó, ou seja, eu não tenho mais de um fio condutor ligando todas as resistências, e eu ofereço apenas uma passagem para corrente elétrica nesse circuito elétrico. Então, como que eu calculo a resistência equivalente? Para associação em série, a resistência equivalente é a soma de todas as resistências. Então, eu vou ter que somar R1 mais R2 mais R3.
R1 vale 100, R2 vale 40, R2 vale 100, conforme aqui no enunciado. Quanto que é 100 mais 40 mais 100? 100 mais 40, 140, mais 100, 240. Qual que é a unidade de medida? Unidade de medida é ohms. Simples, só isso que ele pediu. Ele pediu resistência. Vamos para a próxima. Letra B. É o mesmo enunciado da 1, eu só coloquei aqui a letra B para a gente não perder os valores, tá? Então aqui os mesmos valores, R1 100, R2 40, R3 100. Para calcular a resistência equivalente aqui, é o mesmo do que eu fiz no exercício anterior? Não, porque aqui a associação está em paralelo. Olha só, um fio condutor, que eu tenho um, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. E aqui o que eu tenho que eu chamo de nó. Então, se eu tenho um nó e cada resistência está ligada em um fio condutor diferente, então eu tenho uma associação em paralelo. Para associação em paralelo, eu tenho que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências, ok? Vamos substituir então. 1 sobre Ré, que é o que eu quero saber, vai ficar 1 sobre 100, mais 1 sobre 40, mais 1 sobre 100, que é o R1, o R2 e o R3. Como que eu faço para somar então frações com denominadores diferentes? Vamos lembrar? Eu tenho que fazer o quê? Calcular o MMC. Vamos usar esse canto aqui, ó, para a gente poder calcular o MMC como rascunho. Vou calcular o MMC de 100, 40 e 100. São os números que eu tenho aqui, ó. 100, 40 e 100, ok? Então vamos começar. Como todos os números aqui são pares, eu começo pelo primeiro número primo, que é o 2. Divido 100 por 2 dá 50, 40 por 2 dá 20 e 100 por 2 dá 50 também. Ainda tenho números pares, continuo com o 2. Então, 50 dividido por 2 dá 25, 20 dividido por 2 dá 10 e 50 dividido por 2 dá 25, ok? Por que eu vou continuar dividindo por 2? Porque eu ainda tenho um número par. Se eu ainda tenho um número par, eu continuo dividindo por 2. Como 25 não divide por 2, repete. 10 dividido por 2 é 5. 25 não divide por 2, continua 25. Agora sim, ó, todos os números que eu tenho aqui são divisíveis por qual número agora? Por 5, ok? Então, vou dividir todos eles por 5. 25 por 5 é 5. 5 por 5 é 1 e 25 por 5 é 5. Ainda tem números para dividir? Tenho o número 5 ainda. Divide por 5 novamente, agora eu cheguei ao resultado 1, 1 e 1. Quando eu chego sempre no resultado aqui 1, é porque minha conta acabou. Nesse caso aqui, agora eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que multiplicar todos eles, tá? Vou ter que multiplicar todos esses números aqui. Quando eu multiplico todos esses números aqui, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 5, 200. Então, eu tenho que o mínimo múltiplo comum entre 100, 40 e 100 é o que eu acabei de achar aqui. É quanto? 200. Como que eu faço agora para dividir? Eu vou colocar o denominador aqui igual a 200, divide pelo número que está embaixo, multiplica pelo número que está em cima. Então, repete 1 sobre REC, e aí eu vou escrever, ó, 200 embaixo, vou dividir por 100. 200 dividido por 100 é 2, vezes 1, 2, tá aqui. Repete o sinal, 200 dividido por 40, 5, vezes 1, 5. 200 dividido por 100, 2, vezes 1, 2. Então, eu tenho aqui, ó, permanece o número que eu achei no MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima nas frações e nós vamos repetindo os sinais que estão aqui entre eles, ok? Agora, o que eu tenho que fazer? Somar todos os números de cima e repetir os outros que não tem como resolver no momento. Então, nós vamos somar 2 mais 5 mais 2, 2 mais 5, 7, 7 mais 2, 9. Então, repete aqui 1 sobre REC, vai ficar 9 sobre 200. Como que eu resolvo isso daqui? Eu tenho que fazer o quê? Multiplicação cruzada, tá? Então, eu vou multiplicar cruzado aqui. REC vezes 9 dá 9 REC. 1 vezes 200 dá 200. Agora, o 9 está multiplicando, eu faço o quê com 9? Passo ele dividindo, certo? Quanto que é 200 dividido por 9? Vai dar
22,22222, uma dízima periódica. Então, aproximei para 22,2. Qual que é a unidade medida de resistência? A unidade medida de resistência é o ohms, está representado pela letra ômega, ok? Então, é assim que a gente acha resistência equivalente. Na associação em série, apenas soma. Em paralelo, tem esse trabalho aqui, né? Um pouco mais trabalhoso, mas vocês viram que não é tão difícil assim. Vamos para a questão número 2. Questão número 2. Associam-se em quê? Cadê meu mouse que sumiu? Achei. Associam-se em série, tá? Então, associam-se em série dois resistores. R1 igual a 7 ohms e R2 igual a 5 ohms. Aplicando-se 120 volts, então aqui eu tenho o valor do U, a associação determina. Então, ele me deu U e me deu 2 resistores. Então, ele não me deu o desenho, ele só deu uma informação que eles estão em série. Então, eu preciso desenhar, professora, só se você quiser, se isso para você for necessário. Se para você visualizar a questão, você precisa desenhar. Mas nesse caso, como ele já deu direto aqui, ó, associação em série, eu não preciso nem desenhar essa representação, ok? A menos que o exercício pedisse, né? Então, a letra A, quero saber a resistência equivalente. Como que eu sei resistência equivalente de associação em série? É a soma algébrica de todas as resistências. Então, eu apenas vou somar R1 com R2. R1 vale 7 e R2 vale 5. Vamos lá? Então, vai ficar 7 mais 5. Quanto que é 7 mais 5? 12. Como aqui é resistência, a unidade medida é ohms. Letra B. Intensidade da corrente elétrica. Lembra da associação em série? Na associação em série, a resistência é a mesma em todos os resistores. Porém, a DDP é diferente. Para calcular a resistência elétrica, eu vou utilizar a lei de Ohm. E na lei de Ohm, eu vou utilizar a resistência equivalente. Então, sempre que a associação for em série, para descobrir a corrente elétrica, eu tenho que utilizar a resistência equivalente no lugar do R, ok? Qual foi o valor que nós achamos na resistência equivalente? 12. Qual que é o valor do U que o exercício deu? 120. E aqui, o que eu quero saber que é o I. Continuando aqui, o I vai passar multiplicando e o 12 vai passar o quê? Dividindo. Então, ó, o 12... O I estava dividindo, passei multiplicando, ficou 12 vezes I. O 12 que estava multiplicando, eu faço o que com ele? Passo dividindo. Quanto que é 120 dividido por 12? 10. Então, a intensidade da corrente elétrica aqui é 10 o quê? Amperes. Por que amperes? Porque é unidade de corrente elétrica. Vamos agora para a letra C. Ele quer saber a DDP em cada resistor. Para saber DDP em cada resistor, eu vou ter que calcular uma lei de Ohm para cada resistência. Então, vou ter que fazer uma vez para o resistor 1 e outra vez para o resistor 2. Qual que é a lei de Ohm? R é igual a U sobre I, a fórmula do Rui, tá? Agora, para facilitar o nosso cálculo, eu vou escrever de uma forma diferente. Eu não quero saber a DDP. DDP é quem? Não é o U? Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar o U no primeiro lado da igualdade. Como que eu vou fazer isso? O I tá dividindo, eu passo ele para o outro lado o quê? Eu passo ele multiplicando. Então, eu passo ele aqui, ó, multiplicando para o outro lado. Aí, eu tenho uma fórmula mais fácil de ser trabalhada. O 1 é igual a R1 vezes I. Só para achar o valor do U. O U que eu vou achar, então, eu vou multiplicar o R, que vale 7, vezes o I, que eu achei aqui, vale 10. Quanto que é 7 vezes 10? 70. 70 é o quê? Volts, ok? Porque aqui é DDP, DDP é dado em volts. Vou utilizar essa mesma fórmula aqui para calcular o 2. O 2 vai ser o quê? R2 vezes I. O R2 vale 5, conforme enunciado, e o I vale... Ixi, o I vale 10, né? Aqui eu escrevi errado. Então, aqui o I vale 10. Quanto que é 5 vezes 10? 5 vezes 10 é... que tá errado, né? Escrevi errado aqui. 5 vezes 10 é quanto? É 50 volts, ok? Então, aqui é 50 volts. Potência dissipada. O que é a potência dissipada? Eu quero saber qual a potência de cada resistência, tá? Quando a potência é do resistor, a gente chama essa potência de dissipada.
tá? Então, eu vou ter que calcular a potência. Qual que é a fórmula da potência? É o PUI, P igual a U vezes I. Como eu tenho duas potências, aqui eu vou ter para o 1, depois eu calcular para o 2. Quanto que vale o 1? O 1 vale 70. Então, vai ficar 70 vezes a corrente elétrica, que é 10. Quanto que é 70 vezes 10? 700 watts. Aqui vai dar errado, porque eu calculei errado ali, né? A potência 2 é o 2 vezes I, que vai dar, não é 25, é quanto? 50. Então, aqui não é 25, aqui é 50. 50 vezes 10 é quanto? Não é 250. 50 vezes 10, que nós vamos fazer um X também. 50 vezes 10 é 500. 500 o quê? Watts. Por que aqui é watts? Porque é potência. Potência é dado em watts, ok? Vamos para a próxima. Acho que isso aqui é 3, né? Número 3. Associam-se em paralelo dois resistores de... Então, o R1 vale 12 e o R2 vale 24. Aplicando a DDP de 120 volts. A DDP, então, é dado pela letra U, que é a tensão. Determine. Mesma coisa do exercício anterior. Resistência equivalente. Como aqui a associação é em paralelo, eu vou ter que fazer o quê? A outra fórmula. O inverso da resistência é igual à soma a soma do inverso de cada resistência, ok? 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. 1 sobre REC vai ficar como, então? 1 sobre 12, que é o primeiro, mais 1 sobre 24, que é o segundo. Como que eu faço soma com denominadores diferentes? Tira o mínimo múltiplo comum. Nesse caso aqui, eu observo que o 24 dá para dividir por 12. Então, nesse caso, o mínimo múltiplo comum entre os dois é 24. Não preciso nem calcular, ok? Então, o próprio 24 já serve aqui. De novo, ó, coloco 24 no denominador, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 12 é igual a 2. 2 vezes 1 é 2. 24 dividido por 24 é 1, vezes 1 é 1. Soma os dois. 2 mais 1 é 3. Vai ficar 1 sobre REC é igual a 3, coloquei o resultado aqui, sobre 24, ok? O que eu tenho que fazer agora? Multiplicação cruzada, ok? Como é que vai ficar a nossa multiplicação cruzada aqui? 3 vezes REC, 3 REC. 1 vezes 24, 24. O 3 está multiplicando, passa o que para o outro lado? Dividindo. Então, o 3 passa dividindo pelo 24. Quanto que é 24 dividido por 3? 8. 8 o quê? Ohms. Ohms é a unidade de medida de resistência. Vamos para o próximo? Letra B. Intensidade da corrente elétrica. Eu quero saber o valor do I. Vou utilizar, então, o RUI, tá? A intensidade da corrente elétrica vai ser uma para cada resistência. Nesse caso aqui, para achar o I eu passo, ó, multiplicando, e o R eu desço dividindo. Eu troco os dois de lugar aqui, ó. Para o quê? Para eu poder achar a intensidade da corrente elétrica em cada resistor. Aqui ele não pediu em cada resistor, mas eu vou calcular para cada resistor, tá? A intensidade da corrente elétrica, então, vai ficar 120 dividido por 12. Por que 120? Aqui está o U e 12 é o resistor 1. Quanto que é 120 dividido por 12? É 10. 10 o quê? Amperes. Vamos calcular o I2? Vou utilizar essa mesma expressão aqui que eu achei. I2 é igual a U sobre R2. O U é 120 e o R2 é 24. Vamos dividir? 120 dividido por 24 é igual a 5. 5 o quê? Amperes. Ok? Agora, se eu quisesse saber a intensidade da corrente elétrica no circuito total, na resistência equivalente, eu posso fazer o seguinte, somar essas duas resistências aqui, então a resistência total vai ser 15 amperes, ou eu posso ainda calcular com essa resistência equivalente. Como que ficaria aqui então? Ficaria I é igual a U total sobre REC, tá? Então, aqui eu faria o quê? Eu dividiria 120 por 8.
E aqui, então, eu teria a resistência total, que deveria ser exatamente igual à soma dos dois aqui. Deveria ser quanto? 15 amperes, ok? Então, para calcular a intensidade da corrente total, eu vou utilizar o REC. Para calcular em cada resistor, eu tenho que calcular independente, tá? DDP em cada resistor. Como eu disse para vocês, na paralela, na associação em paralelo, a DDP é a mesma, eles são ligados à mesma fonte de tensão. Então, em todo resistor, a DDP é a mesma. A DDP vale 120 volts, ok? Vamos para a letra C. Potência elétrica dissipada. Como eu disse para vocês, toda vez que ele pedir potência elétrica dissipada, dissipada quer dizer que ela foi no resistor, ok? Vamos calcular a potência no resistor. Então, P1 é igual a U vezes I. Qual que é a tensão no primeira resistência? Como está em paralelo, é 120. E a corrente elétrica nós achamos aqui em cima, ó. Por isso que eu tenho que achar a corrente elétrica em cada resistor. Aqui, então, está a potência, a corrente elétrica. U é 120 em todos os resistores e 1 é 10 amperes. Vou multiplicar os dois, vai dar o quê? 1.200 watts, ok? P2, quanto que vai dar o P2? U, que é o mesmo, vezes I2 que eu achei aqui, que é 5 amperes. Quanto que dá? 120 vezes 5 é igual a 600 watts, ok? Então, a potência dissipada em cada resistor. Então, esses foram os exemplos, né, que eu passei para vocês no material de estudo. Estudem o material de vocês, vejam a resolução desse exercício mais vezes. Quanto mais você ver, quanto mais você tentar fazer sozinho, melhor você aprende. Física, matemática e química, vocês têm que fazer exercícios. Não é só olhar eu fazer, não é só ver alguém resolvendo, né? Você tem que ir para o papel e fazer sozinho. Ah, mas professor, quando eu começo eu esqueço. Então, vai tentando fazer olhando a resolução. Então, eu olho até um pedaço da resolução, depois eu tento fazer sozinho. Se eu não consigo, eu volto para a resolução, até você conseguir fazer sozinho. Porque quanto mais você vê, quanto mais você copiar no início, depois fica muito mais fácil para você entender, ok? Para que eu estudo física? Para que eu faço os exercícios se eu nem quero seguir carreira na área de exatas? Porque a exata te dá raciocínio lógico, te ajuda a pensar, te ajuda a colocar o seu cérebro para funcionar. Então, nenhum conhecimento é perdido. A gente falou isso na nossa aula naquela conversa que a gente teve na roda de conversa. Nenhum conhecimento é perdido, todo conhecimento é aproveitável, tá? Não jogue fora simplesmente porque você não quer seguir aquela carreira. Todo conhecimento ele é importante para nós. Por mais insignificante que ele pareça, por mais fora do nosso contexto ele pareça. Todo conhecimento é válido. Estudem, estou aqui se vocês precisarem, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode me perguntar. Muito obrigada pela participação de vocês, até o próximo vídeo.